Olá, pessoal, tudo bem? Essa aqui é minha mãe, o nome dela é Elma, é pastora da Igreja Batista Segundo o Coração de Deus e casada há quanto tempo? 36? Vou fazer 36, dia 23 de De junho. junho, tá chegando. Dia 23, 36 anos de casado e juntos 37. E meio. Ai, que legal. Bom, minha mãe é muito sábia, também já fez teologia. Quantos anos você já é pastora? Eu fui para o seminário com 18 anos, me formei com 22 e Nunca parou. servi ao Senhor. Nunca parou de fazer a obra, né? Não, muito legal. Então, eu gostaria que você compartilhasse uma palavra especial com a gente que o Senhor trouxe no seu coração. A paz do Senhor a todos. E hoje Deus trouxe no meu coração uma palavra que está em Filipenses 4:4 e 4:11. Diz assim, né? 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E verso 11 diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então, hoje o Senhor trouxe no meu coração acerca da insatisfação. E eu comecei a meditar acerca disso. E aí eu queria conversar com você um pouquinho sobre a insatisfação, o que ela pode gerar numa vida, num relacionamento, no ambiente de trabalho, na igreja, em todos os aspectos, sabe? Eu comecei a pensar e meditar e percebi como é importante essa questão da satisfação. Porque uma pessoa insatisfeita, ela é infeliz, ela reclama, nada tá bom. E o que você me diz? Eu acho que é uma pessoa triste, né? E amargurada. E eu acho que quando a pessoa é assim, ela acaba espalhando ao redor dela esse sentimento ruim. Então, mas conseguir fazer isso que o Paulo fez é um desafio, né? É pelo poder do Espírito Santo. Na verdade, tudo que tem na palavra de Deus, né? Todas as orientações que o Senhor dá para a gente pela palavra, não é na nossa força. Na nossa força, a gente não consegue. Primeiro que é pelo poder do Espírito Santo em nossa vida que nos capacita a gente nos libertar da reclamação, da murmuração, da ingratidão, né? Porque hoje, o que eu mais percebo? Que estamos vivendo dias assim, de muita abundância e de muita fartura, mas de muita ingratidão. As pessoas reclamam demais, elas reclamam de tudo, né? Tudo. Reclama do marido, reclama do filho, reclama do vizinho, reclama dela mesma. Então, eu percebi assim que há uma insatisfação no coração do ser humano. E isso é muito prejudicial, porque afeta os relacionamentos. Então, por isso que o casamento não vai legal, o trabalho está ruim. Então, ao invés dela aproveitar a insatisfação para ver um meio de crescer, de melhorar, de orar e buscar uma estratégia do Espírito Santo para ver como ela pode superar aquela dificuldade e não apenas se acomodar e reclamar. Então, eu vejo aqui em Paulo, primeiro que ele fala assim, alegrai-vos, né? Você já fala alegrar profundamente. Então, essa alegria vem do céu, não vem do homem. Então, primeiro, tudo que a gente precisa não vem do ser humano. E às vezes o engano está aí, que a pessoa fica esperando de outras pessoas para satisfazer as suas necessidades. E, na verdade, ninguém tem o poder de satisfazer as nossas necessidades emocionais. E eu descobri que somente Deus tem esse poder para mim trazer essa satisfação. A satisfação de amor,
de realização, de saber por que eu estou aqui, qual é o propósito do Senhor de eu estar aqui. E aprendi também que eu sou um veículo de Deus para abençoar. E à medida que eu abençoo, eu sou abençoada. É verdade. E, por exemplo, uma pessoa que está insatisfeita com o casamento, como ela deve agir? Vamos lá, o que fazer na prática? Olha, vou dar uma sugestão do que eu faço. Eu penso o seguinte: o que você seria capaz de fazer se você quisesse conquistar o seu esposo? Se você estivesse namorando, ou você viu ele pela primeira vez, gostou, se apaixonou, o que você seria capaz de fazer para conquistá-lo? Será que você estaria agindo como você age hoje? Às vezes numa grossura, numa estupidez, num desprezo, e tantas coisas, né? Que às vezes a pessoa no dia a dia nem percebe. Muita indiferença, né? Vai passando. Então, eu acho que é algo muito legal. Uma vez eu ajoelhei para orar, aí meu marido me chamou para caminhar. Aí eu falei assim, eu estou orando. Aí, naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, se você quisesse conquistá-lo, você não estava nem preocupado em orar, você estava preocupado em caminhar com ele. Então isso foi um chamamento do Senhor para a minha vida. E isso virou uma chave dentro de mim. Porque se eu quero conquistá-lo, o que eu posso fazer para conquistá-lo? Então hoje as pessoas não percebem isso. Acham assim, casou e a pessoa é obrigada a viver com a pior versão do seu cônjuge. Ou você ser a sua pior versão porque você está em casa. Agora, no serviço, não. No serviço, você é a melhor versão. Naquilo que te interessa, você é a melhor versão. Mas na sua casa, que é o maior desafio, que somos onde nós somos quem somos, né? Então, a gente tem duas opções. A gente mostrar a nossa melhor versão ou uma versão, né, transformada com o auxílio do Espírito Santo e pela Palavra de Deus, que vale a pena, ou entregar a sua própria natureza, né? A natureza pecaminosa mesmo, que é olho por olho, dente por dente. Você fez isso, eu também vou fazer. Você não me ajuda, eu também não ajudo. Então, isso é da natureza pecaminosa. Mas esse não é o projeto de Deus para o casamento e para o relacionamento. É muito egoísmo, né? A gente só olha o nosso lado, os nossos interesses, e isso é completamente contra o que Jesus fez. Enquanto Jesus ele só olhava ao redor dele o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, era sempre o interesse do outro, até o sacrifício, né, que ele não precisava. Ele foi lá e sacrificou, foi torturado por nós. E ele poderia falar, não, cada um com seus problemas, vocês que se virem aí, porque eu tô salvo. Eu não sei vocês, mas eu tô salvo. Ele podia ficar nessa daí e pronto. E errado não tava, entendeu? Tava certo. Mas mesmo assim, ele fez algo extraordinário que nem era, pra ele não era necessário, só por nós. Então você vê como nós devemos copiar o que Jesus faz, essa questão do grande sacrifício, de um grande esforço por amar alguém, para estar perto de alguém. Então é um desafio, né? Tanto é que Jesus sofreu para isso, não foi algo gostosinho, tranquilo. Ele passou uma grande batalha, muitos desafios, torturado mesmo, morreu através desse propósito dele. Então, a gente abrir mão do nosso egoísmo, né? Das nossas vontades, ajudar o próximo, é bem mais fácil que isso. Mas para isso a gente às vezes precisa crucificar a nossa natureza, né?
E isso é difícil. Isso, eu vejo diariamente, gente. Ai, gente, crucificar a carne, sabe? Você, com o auxílio, claro, do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, não existe vida cristã, existe religiosidade. Porque a vida cristã mesmo é pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E com Ele capacita a gente a sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Porque quando Jesus fala assim, ó, se alguém bater na sua face, você oferece a outra, não quer dizer que você bateu desse lado, agora você tem que bater desse. Não é isso. Mas é domínio próprio. É não pagar na mesma moeda, vencer o mal com o bem, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas foi Jesus que fez. Não, mas aqui é o apóstolo Paulo, um cara que era o top, né? Top da religião judaica. E ele abandonou tudo por amor a Cristo. No momento que ele teve um encontro com Cristo, ele abandonou tudo e foi viver com a igreja perseguida. E desafios, né? Ele poderia reclamar, porque ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi levantaram muita calúnia dele. Então, claro, coisas entristeceram o coração dele, mas em Cristo ele aprendeu a viver alegre e ter contentamento em toda e qualquer situação. Então, às vezes as pessoas pegam os textos fora de contexto e simplesmente usam como jargões, achando que aquilo ali tem um poder tem um poder de fé, né? Mas um poder acima de simplesmente só de falar o versículo. Mas cada versículo ele tem uma vida, ele tem um propósito de Deus. E essa satisfação, se você aprender a ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa satisfeita, sabe? Você começar a agradecer a Deus todas as coisas que você tem. Nossa, isso muda muito, sabe? É uma chave que vira, que é algo extraordinário. Uma vez aconteceu uma situação com a minha mãe, eu cuidei da minha mãe e minha mãe ficou na cama 13 anos, eu cuidei dela os últimos 5 anos e meio. E aconteceu um episódio, né? E eu fiquei muito triste, assim, muito triste. E eu saí, porque chegou um tempo que ela não me reconhecia mais. Então esse foi um momento muito difícil para mim, que além dela não me reconhecer, quando eu chegava perto dela, ela me agredia, né? Ela me batia, porque eu era uma pessoa estranha para ela. Então eu era estranha para ela, mas ela não era estranha para mim. E isso foi muito doloroso, foi muito difícil. E eu me lembro que uma vez eu saí para caminhar, né? E sentindo, né, essa dor. E o Espírito Santo falou comigo: agradeça. Então, o que o Espírito Santo estava querendo me ensinar? Que era para tirar o meu olhar da dor, do sofrimento, né, daquele momento difícil, mas que eu olhasse todas as coisas boas, sabe? Que Deus estava fazendo na minha vida, que sempre fez, né? Então, que eu agradecesse a Deus. Então, quando você
agradece a Deus, você consegue tirar os seus olhos dessa insatisfação e passa a ter um olhar de gratidão. Porque se você olhar as suas insatisfações, elas são poucas. Mas se você continuar investindo nas suas insatisfações, é como uma semeadura. Aquilo ali vai crescendo, vai virar uma grande colheita de insatisfação. Mas se você, na primeira situação de insatisfação, ou de tristeza, ou de decepção, seja o que for, você tiver um olhar de agradecimento, sabe, de você, no mínimo, agradecer que você é perfeita. Você tem motivos para agradecer e são muitos motivos, entendeu? Nós temos muitos motivos para agradecer e também para nos alegrar. Então, olhe o lado bom, o lado positivo, o lado que você pode transformar pela renovação da palavra de Deus. Então, você está vivendo um momento difícil, seja o que for, busque em Deus, que Ele vai te dar sabedoria. E assim como Paulo ensinou para a gente, que em Deus você pode ter uma alegria, e sempre ter alegria, e também ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa realizada. Incrível. Você é maravilhosa. Temos muito que aprender com você. Então eu queria te pedir para você fazer uma oração pra gente a respeito disso, para sermos mais satisfeitas, conseguirmos fazer o que Paulo fez em meio à dificuldade, ter esse coração puro, grato ao Senhor. Isso, independente de qualquer situação, ou momento difícil que você esteja passando, vai passar. Tudo passa. Então, aprenda a descansar em Deus e trazer Deus para a sua vida, para a sua realidade. E entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma forma, Deus está querendo trabalhar na sua vida, te libertar, te curar, te transformar, fazer de você uma pessoa melhor. Então, se você tiver esse olhar de que o que está ao seu redor serve para te aperfeiçoar, isso vai trazer crescimento para você. Você vai ter um olhar diferente em relação às pessoas e em relação a si mesmo, tá? Então, eu vou orar e primeiro vou te conduzir numa oração para que, se você não aceitou Jesus ainda como seu único Senhor e Salvador, você precisa fazer essa aliança com Ele. Não é religião, é relacionamento. É isso que Deus deseja. Jesus foi sacrificado para que a gente tivesse vida abundante. E essa vida só é capaz de experimentar e viver tudo isso que a gente está compartilhando aqui, se você tem essa experiência com Deus, se você tem esse encontro real com o Senhor Jesus, tá bom? Eu vou te conduzir nessa oração e feche os seus olhos e declare comigo. Fala assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti, através de Jesus Cristo, confessar e te pedir perdão por todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Eu te peço perdão por todo pecado, por toda iniquidade, e te peço a purificação do sangue de Jesus. Eu renuncio e renego todo vínculo com o reino das trevas e recebo a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Querido Espírito Santo, entra na minha vida e opera em mim um novo nascimento. Abre os olhos do meu entendimento, me revela a Tua palavra, me revela tudo o que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar por você. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Espírito de poder e de glória
venha sobre o espírito dessas pessoas que fizeram essa oração e que elas sejam cheias da sua presença agora. Ah, Senhor, que o Senhor tire toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, toda a derrota. Senhor, arranca tudo isso agora, em nome de Jesus. E venha com a paz que excede todo entendimento, com a paz, com a alegria, com o seu amor. Ah, Pai, que as pessoas se sintam amadas, se sintam acolhidas, abraçadas pelo Senhor. E que o Senhor libere os teus anjos, Pai, completando esta obra, conduzindo essas pessoas a uma igreja para que elas possam congregar, para que elas possam crescer e viver em comunidade e serem bênçãos. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficou lindo. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Você é linda também.